Caião, podemos ser tão inspirados quanto os autores da Bíblia? É verdade que algumas vezes você é inspirado por Deus? Isso quer dizer que os seus textos podem ter tanta validade quanto as cartas de Paulo, por exemplo? Olha, a Escritura diz, o Novo Testamento diz, que toda Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Oi, Braulio, você enfiou o cotovelo aí, Braulio, na chamada da devocional. Olha aí o que está acontecendo lá. Não está, não? Não, Tá Caio. tudo certo? Tá tudo certo, querido. Mas aqui, para mim, entrou a devocional. Não, tá tudo ok aqui, querido. Ih, Cotovelei nada. bom, vai lá. Deve ter sido um problema meu. Vamos lá. Ih, é um problema meu. Mas deixa eu te falar para o pessoal. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a exortação, para a admoestação, para a correção na justiça. Então, eu pergunto uma coisa, a quem me fez a pergunta. No dia de hoje, ou lendo alguma coisa minha, você já foi ensinado? Você já foi exortado? Você já foi edificado? Você já foi iluminado? Então, a única questão não é se é como era como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro. A questão é se você foi edificado, iluminado, exortado. Agora, tem um detalhe, não é? Que você pode ver em mim. Eu sou um indivíduo que não consigo praticamente fazer fala nenhuma que não seja uma exposição bíblica. Nem texto meu nenhum. Até os meus artigos de natureza política, que nunca mais eu escrevi nenhum, todos eles eram embasados e estão embasados no Evangelho, porque eu não tenho pressuposto que não seja Jesus. Eu não tenho chave hermenêutica, chave interpretativa que não seja aquela que vem de Jesus, que vem dos Evangelhos e que vem do espírito dos Evangelhos. Quando eu digo os Evangelhos, eu não estou só falando do texto, dos 4 textos, principalmente desses 4 textos, mas eu estou falando de todas as declarações que fazem sentido entre si e que carregam o espírito do Evangelho de Jesus. Eu não incluo o Evangelho de Tomé, por exemplo, nisso, porque ele tem umas coisas que fazem sentido com o que Jesus disse, tem outras só fazem sentido com o que a filosofia gnóstica dizia. Eu não incluo o Evangelho de Maria Madalena, porque tem algumas coisas que fazem sentido com Jesus. Tem outras que foram literalmente escritas por aqueles de filosofia gnóstica que não estavam só querendo mostrar a importância e o significado da mulher para Jesus, estavam querendo criar uma eventual relação de uma intimidade diferente entre Jesus e Madalena, e vai ficando claro que o objetivo é esse. Então, por isso, eu não incluo no espírito do Evangelho. Eu não incluo o Evangelho de Bartolomeu, porque também não teve nada a ver com Bartolomeu, foi escrito muito tempo depois, mais de 1 século e meio, 2 séculos depois, por pessoas que estavam fazendo uma viagem de natureza mística, extravagante, que não tem nada a ver com o que eu vejo em Jesus, que é a minha chave hermenêutica. E assim por diante, todos os demais evangelhos chamados apócrifos foram encontrados já no século III em Nag Hammadi. Não incluo Tico com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas
porque elas carregam o espírito do ensino de Jesus. É esse espírito que orienta tudo que eu digo. Eu não digo nada, eu não dou entrevista em programa nenhum, sem que o espírito no qual eu fale seja esse. Se você for perguntar para minha mulher, se me tocarem à noite e me fizerem uma pergunta sobre o Evangelho, eu vou responder com coerência, mesmo que eu esteja dormindo. Então, eu não sou uma boa ilustração para esse caso, porque tudo que eu digo tem a ver com Paulo, tem a ver com Pedro, tem a ver com Judas, tem a ver com o espírito do que Jesus falou na síntese que eu faço dos 4 evangelhos e do espírito do ensino dos apóstolos. Então, toda escritura que carregue isso é inspirada por Deus. Qualquer texto que carregue isso é inspirado por Deus. Agora, ele não é um Isaías. Por quê? Porque o Isaías teve corroboração de Jesus. Jesus citou Isaías. Jesus citou Jeremias. Jesus citou os Salmos. Jesus disse que Moisés era Moisés. Jesus citou Abraão. Jesus citou Zacarias. Jesus, ou se citou, foi citado acerca de Jesus, Zacarias, Miqueias. Tudo isso foi citado acerca de Jesus. Toda hora se diz e para cumprir a Escritura. Então, é claro que o Velho Testamento tem uma preeminência extraordinária. Jesus disse que a Escritura dava testemunho dele. Ele, depois de ressuscitado, pegou os apóstolos pela mão durante 40 dias e os levou numa viagem por dentro das Escrituras, mostrando que tudo o que constava a seu respeito das Escrituras estava cumprido. E qual era a parousia, qual era a pregação, qual era o espírito do Evangelho? Ensinou para eles o que tinha entrado em obsolescência, o que estava na validade. Eles não entenderam tudo isso. Foi preciso que depois Jesus repetisse, lá em Atos 10, na casa de Simão, depois na casa de Cornélio, para fazer Pedro entender o que ele já tinha ensinado. Tiago tinha ouvido, mas não tinha entendido tudo. Teve que ser educado depois. Quem chegou sabendo mais das coisas e não foi levado pela mão por Jesus para fazer a viagem durante aqueles 40 dias acerca de tudo o que acerca dele constava nas Escrituras, foi Paulo. Não fez a viagem e entendeu mais do que todo mundo, o que demonstra que é possível que quem não tenha feito a viagem original, mas tenha alcançado a sintonia fina do discernimento de Jesus como chave hermenêutica, que ensina o que entrou em obsolescência e o que continua na validade, tanto na Escritura quanto na vida, ou até no Novo Testamento, ensina que quem busca a sintonia fina com o Espírito de Cristo é quem entende melhor dos que ouviram a letra da palavra falada, mas não compreenderam o espírito do que se dizia, como aconteceu com os apóstolos que, depois da ressurreição, receberam toda a instrução, mas as principais delas vieram a ser discernidas por Paulo, não por Pedro, não por Tiago, não por ninguém que fez a viagem, mas por alguém que ouviu de Jesus no coração. Lá na Arábia, 3 anos em silêncio, sem apóstolo falando, sem ninguém, só ele e Deus. Com a escritura do Velho Testamento, a qual ele era afeito, porque tinha sido educado nela toda. Foi esse indivíduo que encontrou a percepção superior à de todos eles.
Na prática, ele nunca viu Jesus. Quando ele diz que viu Jesus, ele foi explodido por uma luz. Bah! Mas a principal iluminação que você recebe acerca da natureza e da grandeza, da transcendência, da sublimidade de Cristo, você aprende com Paulo, não com Pedro, que andou com Jesus, a ponto de Pedro dizer: o nosso irmão Paulo diz coisas difíceis de entender, as quais os incrédulos deturpam para a própria perdição deles. Agora, foi Jesus quem disse que aquele que crê nele faria as obras que ele faria, outras maiores faria, porque ele iria para o junto do Pai. Foi Jesus quem disse: eu darei o Espírito Santo a vocês e ele vos lembrará de todas as coisas. E foi mais do que isso. João disse que nós temos a unção que vem do Santo, que nos ensina todas as coisas. A gente aprende na Epístola aos Hebreus que eles, os do Velho Testamento, os do Novo Testamento, todos eles que já passaram, por causa do Cristo vivo, ontem, hoje, eternamente, da palavra viva, que tem em Jesus a referência absoluta para a gente não se perder, de modo que eu não me perco, não é por causa da Bíblia, é porque Jesus é a minha referência. Eles, do passado, sem nós, não seriam aperfeiçoados, significando dizer que, tendo Jesus como a pedra angular e tendo o ensino dos apóstolos e dos profetas como fundamento, nós estamos crescendo todo dia, de geração em geração, e tem compreensões como difíceis são as de Paulo. E que os instáveis e incrédulos deturpam para o próprio mal e perdição deles, porque eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Por isso o livro de Atos dos Apóstolos está fechado, está aberto, porque os atos continuam. E a revelação já foi dada de uma vez para sempre. É Cristo Jesus, é a pedra angular, é a pedra de esquina. É a partir dela que a gente tira todas as referências. É a partir dela que eu tiro o prumo, é a partir dela que eu aprendo o nível das coisas. E aí, por ela, eu não me perco. E por ela eu estou neste mundo hoje para que, em nome de Cristo, e tendo Jesus, o Cristo, como referência e chave hermenêutica absoluta, eu traga e eu tire do meu depósito, como Jesus disse e ensinou, que todo escriba versado no reino de Deus tira do seu depósito, do depósito único, coisas novas e coisas velhas. Então, tem coisas velhas que a gente tira sempre. E tem algumas coisas novas que estão no depósito da sabedoria do reino de Deus. Em Cristo, em quem habitam, estão presentes todas as sabedorias do conhecimento e da sabedoria. Ali tem coisas novas que são dele, coerentes com ele. Tudo que é coerente com o Espírito de Cristo, mesmo que Paulo não tenha falado ou entendido, Pedro não tenha sabido, Lutero não tivesse compreendido, nem Calvino tivesse a possibilidade ainda de entender, porque ele era filho da linearidade do tempo, ele evoluiu até onde era possível, mas tinha coisas que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Essas coisas são tiradas por todo escriba versado no reino de Deus e aplicadas à situação da geração presente. Essa é a nossa graça.
Do contrário, nós perderíamos as chances de diálogo com o tempo, com o espaço, com o momento, com o agora.